Agora são 11h09. Conosco a doutora Mariana Peixoto. Bom dia, doutora. Bom dia, Joselino. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar novamente na Rádio Itatiaia. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, e com você? Também, graças a Deus. Doutora Mariana, a cantora Lady Gaga, muito conhecida, deixou aqui uma legião de fãs inconsoláveis depois de cancelar uma apresentação no Rock in Rio. Faria também uma outra série de shows. O motivo do cancelamento, de acordo com o que foi divulgado, é uma doença ainda muito pouco conhecida, fibromialgia. As pessoas que não conhecem, vamos explicar? Fibromialgia, o que é, na verdade? Eu costumo dizer que esse adoecimento da Lady Gaga foi até importante para a nossa especialidade, pois chamou a atenção justamente da população para doenças previamente desconhecidas. Mas a fibromialgia é uma doença que acomete 2% da população mundial. Então, pensando em números absolutos, seria um número muito expressivo de pessoas acometidas com essa patologia, em que há uma desregulação da sensação dolorosa das pessoas. Não existe, de fato, uma alteração física, é uma alteração sensitiva, mas ela é muito intensa, ela causa sensações de desconforto muito grande, problemas para dormir, problemas até de relacionamento. E o mais importante é que as pessoas ficam muito desgastadas, porque como não se tem um exame específico para fazer um diagnóstico, quando o paciente chega até nós, ele está extremamente desgastado porque já passou por médicos que falaram que eles não tinham nada, que estava inventando a doença, que estava querendo chamar a atenção da família, que queria faltar serviço, e não é isso, não tem nada disso. É uma doença de fato, uma doença real e que precisa ser controlada por um especialista. Vamos ver se você está entendendo. A pessoa sente dores? Sente dores, muitas dores, não só nos músculos, mas também na articulação. Sente uma rigidez matinal, então no momento que a pessoa acorda, as articulações estão mais duras, o movimento está mais dificultado. Existe uma parestesia, que é uma sensação diferente de dormência nas mãos. Mais ou menos parecido com cãibra ou não? Não é cãibra. A cãibra é uma contração muscular permanente. A parestesia é mais parecido com uma dormência mesmo. E tem também uma sensação de edema, de inchaço na mão, mas é só uma sensação. De fato, não ocorre um inchaço. E ela é muito relacionada a alterações do humor e também a prejuízos na qualidade do sono. Essas dores, elas podem acontecer em vários lugares do corpo? No corpo inteiro. Inteiro. No corpo inteiro. Às vezes ela fica mais localizada nos braços ou nas pernas, mas caracteristicamente ela é no corpo todo, é uma dor difusa. A pessoa sofre com isso, né? Sofre muito. Muitas vezes ela chega a um nível incapacitante mesmo, de pessoas que precisam ficar na cama porque não conseguem fazer as suas atividades diárias. Que coisa. Vou fazer uma pergunta, mas eu acho que a explicação da doutora Mariana já deixou mais ou menos implícito isso. Isso não é contagioso. Não é contagioso, nada a ver. Não tem perigo nenhum, ela precisa de atenção com cuidado de quem está doente, mas não tem risco de contágio nenhum. Hereditário? Não tem um caráter hereditário. Outras doenças reumáticas têm um caráter hereditário muito importante. A fibromialgia não tem. Naturalmente, quando existe um acometimento familiar mais importante, existe uma tendência de outros membros da família terem, mas não tem um caráter genético, não tem um caráter hereditário. Acontece mais com mulheres, doutor? Acontece bem mais com mulheres. Não existe um motivo específico para isso, mas nitidamente a predominância é feminina e muitas vezes ocorrem simultaneamente problemas familiares, a pessoa às vezes está com um componente depressivo. Não é obrigatório a associação com a depressão, mas ela é muito comum nesses pacientes que desenvolvem a fibromialgia. A doença, ela é precedida de algum sintoma, a pessoa não? Não, geralmente ela pode ser precedida justamente por esse componente depressivo. Sim. Então, muitas vezes a pessoa começa com distúrbio do sono, tem um sono não reparador, não dorme bem, acorda cansada, começa a ter alguns problemas, entra num quadro depressivo e aí logo em diante aparece a fibromialgia. Mas também não é obrigatório ser precedido desses sintomas.
Às vezes a pessoa está numa estabilidade clínica e, de repente, já começa com um quadro clínico de dor difusa. A senhora falou a respeito de sintomas depressivos. A cabeça da gente comanda quase tudo, né, doutora? É verdade, é verdade. E, principalmente na fibromialgia, ela é muito importante. Então, eu costumo dizer, até abordando a parte de tratamento da fibromialgia, eu sempre faço uma relação com os pacientes de que esse tratamento ele tem que ser baseado num tripé. A gente imagina um banquinho que tem, 3 pés. Se você tirar um, o banco cai. Então, os 3 pés desse tratamento, esse tripé, ele tem a mesma importância, todos eles. Um deles, que é o tratamento medicamentoso, ele inclui medicamentos antidepressivos e medicamentos analgésicos para controle da dor. O outro pé, de suma importância, é o tratamento cognitivo-comportamental. O ideal seria que todos esses pacientes tivessem a possibilidade de um acompanhamento com um profissional da psicologia ou da psiquiatria para fazer esse treinamento cognitivo-comportamental em prol dessa melhora. E o terceiro tripé é a atividade física. Então, os pacientes, às vezes, menosprezam, falam, eu não estou dando conta, eu sinto muita dor, não vou fazer ginástica. Você está perdendo praticamente 1/3 das possibilidades de melhora do tratamento. Então, a gente precisa realmente focar nessas 3 frentes de ação para a gente conseguir um resultado duradouro, persistente e satisfatório para esses pacientes. Nós estamos falando para uma legião de pessoas e seguramente estão falando para algumas pessoas que sentem dores e nem sabem a origem do que está acontecendo, que aqui dói ali. Pode ser um sintoma e a pessoa tem que se cuidar. Tem que se cuidar. Na verdade, até dentro das especialidades médicas mesmo, a fibromialgia demorou muito para ser diagnosticada. Então, tem mais ou menos 30 anos que ela é estudada, mas é uma doença que já existe muito antes disso, né? Então, atualmente, existe um empenho muito grande no estudo da patologia, mas antigamente não era assim. Hoje, tem dados que não são brasileiros, são dados internacionais, que, em média, a pessoa demora de 2 a 4 anos para fazer o diagnóstico. Mas tem casos que a pessoa fica mais de 10 anos sofrendo da doença e não consegue chegar num diagnóstico. Então, realmente, o diagnóstico ele é muito atrasado por desconhecimento, não só dos pacientes, como de alguns profissionais de saúde também. A senhora falou de 30 anos para cá. Numa roda de conversa, o assunto era a velocidade com que a medicina está caminhando. Uhum. Há alguns anos, a senhora falou em 30, por aí, até talvez um pouco mais, as pessoas morriam de coisas que não morrem mais. É verdade. Não é verdade? É verdade. Coisas absolutamente corriqueiras, mas que hoje têm tratamento e a medicina está na frente. Esse é um deles. Fibromialgia é um dos casos que tem tratamento. Tem tratamento. O senhor falou a questão de morrer, realmente a fibromialgia não é uma doença que leva à morte, né? Sim, São claro. outras doenças da parte da reumatologia são mais graves, né? Eu estou dizendo porque um amigo meu teve irmão que morreu porque pisou num prego enferrujado. Isso. Hoje ninguém morre disso. Exatamente, hoje em dia não. Mas eu faço assim, acho importante a gente ressaltar, porque a sensação do paciente é de que ele vai morrer por aquilo. Porque a dor é tão intensa que a maioria dos pacientes acha, inclusive, que tem câncer. E dor é ruim demais, em todo sentido, né? E dor é ruim demais. Os pacientes chegam e falam assim, doutor, eu sei que eu tenho uma doença ruim. E eles já imaginam um câncer, tamanha a dor que eles sentem. Mas, de fato, a fibromialgia, eu gosto de reforçar para levar uma tranquilidade, né, para a população, para os pacientes que sofrem dessa doença. Não é uma doença que deixa sequelas nem leva à morte. E realmente a medicina ela tem evoluído muito. Então, hoje, a gente tem um escopo de tratamento muito amplo. A gente tem diversos medicamentos que a gente pode ajudar, tem diversas terapias cognitivas comportamentais. Hoje tem-se o conhecimento de que a atividade física é essencial para o tratamento. Então, quando o paciente consegue fazer realmente esses 3 pilares essenciais do tratamento, ele leva uma qualidade de vida ótima. Não tem cura. Tá? Mas existe um controle que a pessoa leva uma qualidade de vida como a de pessoas que não têm a patologia. Então, é muito importante ser fiel ao tratamento, ter um profissional capacitado, mas seguir as orientações, não menosprezar as orientações que foram dadas. Isso é fundamental, né? Isso é fundamental. Valeu, acho que está esclarecido. Doutora, obrigado pela visita. A senhora quer deixar o telefone da sua clínica? Sim.
Sim, agradeço demais a oportunidade de estar aqui hoje novamente. Nós é que agradecemos a sua vinda. Eu atendo na clínica Ampla Medicina, sou sócia fundadora, junto com outras 2 reumatologistas. O telefone lá é 3224-6610. 3224-6610. Obrigado pela visita, bom dia para você. Muito obrigada, Joselino. Bom dia, ouvintes. Nós conversamos com a médica reumatologista, diretora científica da Sociedade Mineira de Reumatologia, doutora Mariana Peixoto. São 11h20 agora aqui em BH.